Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Gebaile e este é o canal Improvisados na Área e estou aqui novamente para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, dos jogos da última semana. Tivemos 10 jogos da 10ª rodada, tivemos também 2 jogos atrasados da 3ª rodada, portanto 12 jogos para a gente falar, comentar, debater o que aconteceu, de jogos de Série B, de algumas discussões fora de campo, de algumas falhas de defesa e também de resultados surpreendentes, principalmente de visitantes indigestos. Mas antes da gente chegar no vídeo e falar de fato dos jogos que passaram e projetar a nova rodada que começa hoje, se inscreva no canal, nosso canal Improvisados na Área, que constantemente estamos postando vídeos não só de Série B do Brasileiro, mas também falando de tudo que acontece com os clubes da Série A e também neste momento demos um espaço especial para a 2ª Divisão Paulista que chega na reta final. A gente posta vídeos também sobre a Série A2 do Paulistão, portanto se inscreva no canal para receber nosso conteúdo. Toda vez que a gente postar alguma coisa você é alertado e não perde nada. E se gostar deste vídeo aqui, deixe um like que pra gente é muito importante, legal? Vamos então falar dos jogos da última semana da Série B, começar falando primeiro dos jogos atrasados. Na terça-feira passada tivemos um empate entre Confiança e Avaí, jogo disputado lá no Sergipe, empate por 2-2 e um jogo marcado por muitos erros da arbitragem. O Avaí reclama de um gol anulado e realmente tem razão em reclamar, reclama de um pênalti não marcado, o Confiança reclama também do segundo gol do Avaí, enfim. Quando os dois times saem de campo reclamando da arbitragem, e os dois times reclamam com razão, é porque a arbitragem realmente não foi boa. Talvez o destaque negativo de um bom jogo, um 2-2 movimentado com várias alternativas dos dois lados. Se você está ouvindo esse barulho aí, tem uma obra aqui perto de casa que está atrapalhando um pouco, mas enfim, vamos seguir. Na quarta-feira, o outro jogo adiado da terceira rodada, a vitória do Cuiabá fora de casa, 2-1 para cima do CSA. Essa derrota em casa do CSA sacramentou a saída do técnico Argel Fuchs no comando da equipe do CSA. Depois o Argel teve alguns áudios vazados que reclama ali da diretoria do CSA, enfim, clima quente por enquanto envolvendo esta saída do Argel do CSA. E quem foi o escolhido para substituí-lo é o Mozart, que deve estar assumindo hoje, segunda-feira, o comando da equipe e já deve ser o técnico da equipe para a próxima rodada. O Mozart, aquele lá mesmo que surgiu no Curitiba, passou pelo Flamengo, teve uma carreira construída basicamente fora do país, na Itália e também na Rússia. Ele é o novo técnico do CSA. Vamos falar então da 10ª rodada, que começou um dia antes dos jogos atrasados, começou na segunda-feira com 2 jogos, a vitória do Paraná 2-0 para cima do CRB. Com a vitória, o Paraná chega à 2ª colocação. O CRB também completa, após a rodada, 3 jogos sem vencer. E o curioso é que é a 2ª derrota do CRB na competição. A primeira derrota, sabe quando foi? Lá na primeira rodada. Portanto, o CRB perdeu na primeira rodada, passou aí várias rodadas sem derrota, 8 rodadas sem derrotas. E agora, na 10ª rodada, tem a sua 2ª derrota, o CRB, que vinha numa crescente ali, meio tímida na competição, e agora cai um pouco, fica estagnado na tabela. O Paraná sobe, é o 2º colocado e se consolida no G4. Tivemos também um empate em 1-1 entre Juventude e Vitória. Aí a gente pula para sexta-feira, o complemento da rodada, para os jogos seguintes começam de novo na sexta-feira. 2 jogos na sexta, a vitória do Confiança 1-0 para cima do Guarani. Foi a estreia do técnico Daniel Paulista no comando da equipe do Confiança. Aliás, a reestreia de Daniel Paulista, ele que foi o técnico responsável pelo acesso do Confiança no ano passado, retorna 7 meses depois ao comando da equipe do Confiança. E o curioso desse confronto entre Confiança e Guarani foi o 6º confronto na história, só vitórias de mandantes. São 3 jogos em que o Confiança venceu jogando em casa o Guarani e 3 jogos que o Guarani venceu o Confiança jogando em Campinas. Portanto, o mandante sempre se dá bem neste confronto entre Confiança e Guarani. Na mesma sexta-feira, um bom jogo, um jogo movimentado entre Náutico e Chapecoense, que aconteceu lá no Recife, o empate em 1-1.
Um jogo em que o Náutico vencia até os 49 minutos do segundo tempo. A Chape insistiu, foi lá e fez o seu gol nos acréscimos do segundo tempo, empatando a partida e mantendo a Chapecoense no G4, a quarta colocada neste momento, a Chapecoense. Como eu disse no começo do vídeo, este é um dos jogos que ficou marcado também pela discussão extracampo. O que aconteceu? Quando houve o gol da Chapecoense, o Humberto Louser, técnico da equipe, comemorou demais o resultado. No apito final também ele seguiu comemorando o empate e o Gilson Kleina não gostou, achou desrespeitoso a comemoração efusiva do Humberto Louser. Então houve uma discussão ali, depois eles até acalmaram os ânimos e saíram de campo abraçados, mas houve ali essa questão pós-jogo, um empate entre Náutico e Chapecoense. Vamos para o sábado, no sábado mais 4 jogos da Série B, aí um resultado surpreendente. O time do Elano, o Figueirense, foi até Minas Gerais enfrentar o América é um dos líderes da competição, e o Figueirense surpreendeu, venceu por 1-0, que marcou a primeira vitória do Elano sob o comando da equipe. O Figueirense pula algumas posições na tabela e o América sai do G4 com esta derrota. Aí no sábado também o empate em 1-1 entre Ponte Preta e Operário. E aí é o segundo jogo em que ficou marcado também por uma discussão extracampo. O que aconteceu? Ao final da partida, o técnico da Ponte, o Brigatti, elogiou o goleiro da Ponte, o Ivan, inclusive Ivan com algumas convocações para a seleção brasileira, um bom goleiro Ivan, mas que desta vez não foi chamado pelo Tite. E isso gerou uma provocação da diretoria, um diretor do Operário fez essa provocação, chamou o Ivan de não convocado, alguma coisa nesse sentido, em voz alta. O pessoal da Ponte ouviu, é claro, não gostou, e ali houve uma discussão nas arquibancadas do Moisés Lucarelli, e também um outro jogo então que ficou marcado por discussões extracampo, pessoal com os ânimos acirrados, com os ânimos à flor da pele na Série B. No sábado, aí, talvez um dos melhores jogos da rodada e um jogo, mais uma vez, que marca o mau momento do Cruzeiro na competição. O Cruzeiro foi até Alagoas enfrentar o até então lanterna da competição e perdeu por 3-1. A vitória do CSA tira a equipe da lanterna nesse momento, mas antes da bola rolar, o CSA era o lanterna. O jogo poderia ter sido 4-1 no finalzinho, o CSA teve uma bola na trave e todos os gols do CSA marcados na jogada aérea, o que mostra uma tremenda deficiência nessa característica de jogo do Cruzeiro, algo para o Cruzeiro consertar. Mas chama muito a atenção como o Cruzeiro não consegue impor a sua camisa pesada na Série B. Tudo o que acontece extracampo, envolvendo desde o rebaixamento, desde a temporada passada do Cruzeiro, respinga também no time do Cruzeiro e não consegue apresentar um bom futebol. A equipe foi facilmente derrotada pelo CSA, não conseguiu propor ali uma reação, perdia por 2-0, conseguiu diminuir, mas não conseguiu de fato ser o Cruzeiro que todo mundo espera, o Cruzeiro que com a derrota está ali beirando a zona de rebaixamento. Para fechar o sábado, a boa vitória 3-0 do Cuiabá para cima do Oeste, sem muitas dificuldades. O Cuiabá, que é um novo líder da competição, com a vitória. E foi legal também, antes da bola rolar, o Cuiabá entrou em campo com uma faixa em prol do Pantanal. A gente sabe a situação crítica que vive o Pantanal por todas as queimadas que acontecem na região, e o Cuiabá, que é da região, entrou em campo com uma faixa para alertar todo mundo. É sempre bom a gente falar sobre o assunto. Outro destaque positivo, apesar da vitória por 3-0, um grande destaque, não só dessa rodada do Cuiabá, mas também do campeonato, é o goleiro João Carlos, bom goleiro do Cuiabá, garantiu a vitória também, fez boas defesas, pegou um pênalti, um goleiro para a gente olhar com muito carinho, que se seguir nessa evolução e seguir jogando essa bola, é goleiro tranquilamente para a Série A do brasileiro. No domingo tivemos um jogo e aí outra derrota surpreendente de um mandante. O Sampaio Corrêa foi até Florianópolis e venceu o Avaí por 5-2. 5-2. Foi a primeira vitória fora de casa do Sampaio Corrêa na competição e o Sampaio Corrêa jogou como se fosse líder, pressionando a saída de bola, jogando muito bem, criando chance, fez 5, mas criou chance para fazer mais gols. O Avaí também fez seus 2 gols, criou chance para fazer mais. Foi um jogo muito legal de se assistir. Obviamente não foi legal para o torcedor havaiano,
mas como a partida foi boa, foi movimentada, foi um jogo aberto e marcou também o Avaí jogando de amarelo, que rendeu vários memes após a partida do Avaí, que tomou de 5 em casa de um dos piores times do campeonato, pelo menos na teoria. O Sampaio Corrêa ainda faz parte do Z4, mesmo com a vitória. Então o Avaí que perdeu de amarelo e isso rendeu muita brincadeira nas redes sociais. Para fechar a rodada, o Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o Brasil de Pelotas e perdeu por 1-0 jogando em Ribeirão. Então a vitória fora de casa do Brasil de Pelotas ontem, na segunda-feira, para fechar esta rodada de Série B. Vamos lá então ao G4 da competição. Cuiabá é líder, 21 pontos em 10 jogos, Paraná 20 pontos com 10 jogos e a Ponte Preta, mesmo com empate, se mantém no G4, é a terceira colocada, 18 pontos em 10 jogos. A Chapecoense, olho na Chapecoense, é a quarta colocada, 17 pontos, mas tem apenas 8 jogos. 2 jogos a menos a Chapecoense, ainda com esses 2 jogos, de repente com 2 vitórias, pode até pular para a liderança isolada da competição, a Chape, que faz uma boa Série B. O Cruzeiro, né, como a gente sempre gosta de frisar, está ali mais próximo do Z4 neste momento, é o 15º colocado com 8 pontos em 10 jogos. E é a mesma pontuação do primeiro time que abre o Z4, que é o Guarani, que também tem 8 pontos em 10 jogos. Aí na sequência, na 18ª colocação, vem o Sampaio Corrêa, 7 pontos, mas em 8 jogos. Ou seja, o Sampaio Corrêa tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro, mas 2 jogos a menos. Uma situação parecida do CSA, que é o 19º. O CSA tem 7 pontos em 9 jogos. O CSA também tem 1 ponto a menos que o Cruzeiro, mas também tem 1 ponto, 1 jogo a menos. Ou seja, o Cruzeiro só está fora do Z4, de repente, porque os seus adversários diretos na briga para fugir do Z4 ainda não jogaram todos os jogos. Para a gente ter uma noção da situação do Cruzeiro, que poderia tranquilamente fazer parte do Z4, para a gente entender quão mal está o Cruzeiro na Série B. Fechando o Z4, o Oeste, 6 pontos em 10 jogos. A rodada, como eu disse, começa hoje, terça-feira, com o jogo Operário e Cuiabá, às 8 horas da noite de hoje. Bom jogo, um dos bons jogos desta 11ª rodada da Série B. É bom lembrar que teremos um jogo adiado, o jogo entre Sampaio Corrêa e Náutico foi adiado porque o Sampaio Corrêa, a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, começa a decidir a final do Maranhense contra o Motoclube, joga na quarta e depois joga no sábado. Então, no sábado, o Sampaio Corrêa saberá se vai ser campeão ou não do Maranhense, por isso não joga nesta rodada de Série B. O Sampaio Corrêa, que já tem 2 jogos a menos, com relação à maioria dos times da Série B, provavelmente vai ficar ali com 3 jogos a menos do que o resto dos times. Na sexta-feira, continuando então a projeção da próxima rodada, o Botafogo de Ribeirão recebe o CRB às 7h15 da noite, no mesmo horário. Outro bom jogo, a Chapecoense recebe o América Mineiro, o 4º colocado então recebe o 5º colocado às 7h15 da noite. E na mesma sexta-feira, às 9h30 da noite, outro bom jogo, o Cruzeiro em crise, Cruzeiro mal, recebe o Avaí, que vem de um 5-2 em casa. São 2 times que precisam dar uma resposta nessa rodada. Um bom jogo às 9h30 da noite da sexta-feira para assistir. No sábado, mais 4 jogos. O Figueirense recebe o Guarani, CSA recebe o Juventude, o Vitória recebe o Oeste e o Brasil de Pelotas recebe o Paraná. Lembrando que o primeiro jogo, o Figueirense e Guarani às 11h, CSA e Juventude às 4h, Vitória e Oeste às 4h30, Brasil de Pelotas e Paraná às 6h30, todos os jogos de sábado, e a rodada é completa no domingo. A Ponte Preta recebe o Confiança às 8h30 da noite do domingo. Para mim, o melhor jogo da rodada é Chapecoense e América Mineiro, mas é bom ficar de olho em 2 também, Operário e Cuiabá, a Cruzeiro e Avaí. Legal? Então mais um vídeo de Série B, projetando a 11ª rodada, falando um pouco da 10ª rodada. A gente volta na segunda-feira para fazer a mesma coisa, para a gente falar do que aconteceu na 11ª rodada e projetar a 12ª. Valeu? Forte abraço e até a próxima.